Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para esse culto da vitória, um culto muito abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Então aproveite que o culto está apenas começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Fique até o final, adora o Senhor, um bom culto e agora vamos louvar a Deus. Paz! Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Não, esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Amém, queridos. Depois desse louvor poderoso, abençoado, nós vamos devolver, nós vamos ofertar, nós vamos expressar a nossa gratidão. Quero ler com você um texto que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, versos 10 e 11. Então, 2 Coríntios, versos 10 e 11 do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Fala comigo, generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala de provisão, ele fala de suprimento, e ele mostra um propósito em tudo isso, para que possamos ser generosos. Deus vai nos abençoar, Deus vai suprir as nossas sementes, para que sejamos generosos. Sejamos generosos com a obra de Deus, sejamos generosos com a nossa igreja local, sejamos generosos com as pessoas que estão ao nosso alcance para serem ajudadas. Então, queridos, vamos expressar agora a nossa gratidão. Você vai ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, de entregar ofertas generosas, e você pode fazer isso agora mesmo, usando o nosso QR Code, e você vai fazer uma transferência, ou se você preferir, amanhã, indo até uma agência bancária, uma loteria, e efetuando um depósito. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, antes de dar esse tempo para que você faça a sua semeadura. Então vamos orar, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Um tempo de plantarmos as nossas sementes para que as mesmas sejam multiplicadas, porque o Senhor é que tem suprido as nossas sementes, é o Senhor que tem nos suprido de pão, é o Senhor que tem suprido todas as nossas necessidades. Que o Senhor impulsione o nosso coração, desperte em nós a importância de sermos generosos, de investir no teu reino, de investir na tua obra, de investir em nossa igreja local. Nós te agradecemos porque temos contado com a tua fidelidade e com certeza continuaremos contando, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, uma boa semeadura. Deus abençoe. Boa noite, amém, glória a Deus, a paz de Jesus para todos, amém, todos os irmãos da Paz Church de São Gonçalo e todos aqueles que irão estar assistindo, a mais esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus já preparou algo tremendo para nós nesta noite,
e que nós vamos sair daqui muito fortalecidos, muito edificados na palavra do Senhor. Amém? Eu meditando essa semana nesse texto da palavra de Deus, o Senhor, Ele ministra o nosso coração, né? E a gente fica muito impressionado com aquilo que Deus é capaz de fazer por mim e por você, querido. Portanto, nesta noite, eu creio que a palavra de Deus vai nos trazer uma força que, às vezes, nós não conseguimos tirar por nós mesmos, amém? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com que você possa se fortalecer através dessa palavra. Nós vamos à ministração dessa palavra, né, um momento em que nós vamos estar assim buscando fortalecer a nossa fé, né, através da palavra, porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que gera fé dentro de nós, é a palavra de Deus quem nos traz inspiração, nos dá força para que nós possamos caminhar. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que se você estiver com muita expectativa no seu coração, você vai nessa noite receber algo do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai querido e Pai santo, na Tua presença nos encontramos nesta noite. Queremos desde já lhe agradecer pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos, ó Deus, pelas Suas provisões. Desde já queremos Te agradecer pela Tua graça, bondade, misericórdia, que até nós tem chegado, Senhor. Deus, nós queremos nesse momento colocar o nosso pensamento, ó Deus, o nosso olhar para a Sua palavra, porque nós queremos, Senhor, fortalecer a nossa vida espiritual através da Sua palavra. Que o Senhor abençoe a minha vida, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça nessa noite, ó Pai, porque Senhor, Tu sabes que eu não sou nada, eu dependo de Ti, sou Teu servo, Teu filho e preciso do Senhor, Pai. Nesta hora eu me apresento ao Senhor, ó Pai, como um instrumento nas Suas mãos, para que o Senhor possa me usar de acordo com a Sua vontade, na vida, Senhor, dessas pessoas que estarão, Senhor, do outro lado, ouvindo essa mensagem, ó Deus, que a Sua palavra possa ir ao encontro, meu Deus, e possa, nesta noite, ó Deus, levar, Senhor Jesus, fé, coragem e ânimo para o Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está em casa, dê um glória a Deus. Amém? Exalte ao Senhor com suas palavras também. Saiba que Deus é glorificado quando nós o exaltamos, quando nós declaramos em palavras que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos, então, meditar na palavra de Deus. Eu quero passar aqui o tema dessa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é uma mensagem muito conhecida e eu tenho certeza que Deus ele vai trazer para nós muita inspiração, muita fé e muita força para vencermos os nossos inimigos. O tema da mensagem é: precisamos confiar plenamente no nosso Deus, pois Ele tem o poder em Suas mãos. Amém, querido? Ele tem todo o poder, querido. Ele é o Deus que pode destruir qualquer inimigo. E a nossa vida, ela depende da nossa fé para que nós possamos confiar no nosso Deus. Amém? O texto básico que nós vamos ler é Salmo 91, versos 14 a 16, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Diz assim, Salmo 91, versículo 14 ao 16. Porque Ele me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, quando eu passo por esse versículo, eu medito nesse versículo do Salmo 91, eu fico muito admirado com o nosso Deus, né? Ele diz que nos ama, Ele nos resgatou, né? Ele nos tirou lá da escravidão, né? Do Egito, vamos dizer assim. Lá no passado o povo foi direcionado por Moisés a ser liberto da escravidão do Egito. Nós somos essa descendência também nos tempos de hoje. Fomos livres também, fomos libertos também pelo amor de Deus, né? Pelo amor do nosso Pai, que nos ama tanto. E Ele nos ama tanto que Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias por mim e por você, querido. Saiba disso. Deus, Ele nunca desiste de mim, Ele nunca desiste de você. Ele sempre está ao nosso lado. Ele diz no versículo 15, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade, né, estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse Deus, Ele é maravilhoso, querido. Aqui é uma resposta que nós precisamos de muita confiança naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas, veja bem, esse versículos que nós lemos é somente uma ilustração para que nós possamos entender que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele é capaz de estar sempre conosco, porque Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então não importa onde eu e você estivermos, se clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Amém, queridos? Mas o que eu quero trazer nessa mensagem de hoje, na verdade, nós vamos até mesmo ler bastante a palavra de Deus para que nós possamos entender exemplos, querido. Nós vamos ver 2 exemplos, né, de que o Senhor concedeu vitória, né, quando o seu povo estava em uma situação que eles tiveram, né, que confiar totalmente no que Ele diz, né, a palavra, no que a palavra do Senhor diz. E Ele fala, né, eu sou o seu Deus e estou contigo, estou com você o tempo todo. Não tema, meu querido, e Deus está comigo, Ele está com você. Para isso nós vamos buscar agora o primeiro exemplo de algo assim, de uma vitória que Deus deu ao seu povo, quando o povo estava em uma situação encurralada, na verdade, pelo inimigo, e Deus concedeu essa vitória a Josafá. O rei Josafá, ele estava cercado pelos inimigos, ele estava ali numa situação em que ele não sabia o que fazer, né? Mas o Senhor usou um profeta, um homem de Deus, para acalmar o povo e também fortalecer o povo, para que o povo entenda que Deus está conosco. Amém? Deus, quando resgatou o povo do Egito, Ele sempre falou e prometeu que sempre estaria conosco. E isso não acontece só lá no passado, não, irmãos. Isso acontece também no tempo de hoje, comigo e com você. Deus, Ele está conosco. Amém? Mas vamos abrir, mais uma vez, vamos lá em 2 Crônica, do versículo 1 ao 23, para nós entendermos melhor essa história, esse exemplo, na verdade, que Deus deu vitória ao seu povo. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 23. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Deus é um Deus tremendo, querido. Ele
sempre está ao nosso lado, Ele sempre mostra o seu grande poder. E aquele que confia nele deve buscar na palavra de Deus, sabe, a motivação para vencer o inimigo na hora da adversidade, na hora em que estiver passando por um vale ou estiver cercado pelos inimigos, saiba que Deus estará contigo, estará o escape. Amém? Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá, ele e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e ele fez o quê, querido? Ele orou. Um dos princípios que nós devemos ter quando estamos encurralados pelo inimigo, quando estamos sendo atacados pelo inimigo, é orar. O Senhor Deus dos nossos antepassados, essa é a oração de Josafá. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos seus descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste tempo, pois ele leva o teu nome, Senhor, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos contribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Getel e trineto de Matanias, o levita descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: olha só, querido, que coisa maravilhosa. Deus usou um profeta, um homem de Deus, para fortalecer o povo, porque Josafá, ele orou, buscando a resposta de Deus, porque no versículo do 11 em diante, ele fala aqui que ele não sabia mais o que fazer. Eles não sabiam o que fazer diante daquela situação, mas ele orou e Deus começou a dar a resposta que o povo precisava. Ele disse: escutem,
no versículo 18: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. E vocês não precisarão lutar nessa batalha. Entenda, querido, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam a enfrentá-los, amanhã, e o Senhor estará com vocês. E Josafá prostou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coretitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados, querido. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar, de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão e ninguém havia escapado. Aleluia! Nós vamos ler só até aqui. Deus é um Deus maravilhoso, que nos mostra que quando nós não sabemos o que fazer diante de alguma situação, Ele traz uma resposta, Ele traz uma palavra que é capaz de fazer com que eu e você possamos vencer os nossos inimigos. Amém, querido? Naquele tempo, querido, era guerras entre exércitos, entre homens. E Deus, Ele não deixava com que o povo de Israel fosse abalado ou fosse destruído, porque Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. E Ele sempre cumpria aquilo que Ele prometia. E diante dos problemas, das adversidades que eles passavam, Deus sempre estava com eles. Imagina só, eles estavam cercados por um grande exército e eles não sabiam como iam escapar naquela situação. Eles não sabiam nem mesmo o que fazer, mas Deus usou. Deus usou um profeta, querido, usou um homem de Deus no meio da assembleia, quando o povo estava ali reunido, orando e buscando ao Senhor, e Deus mostrou: não tenham medo, vão contra aquele povo inimigo,
e vocês não precisarão lutar nessa batalha, disse o Senhor, através do profeta. Ele disse a partir do versículo 16, olha, amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida, né, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. E vocês, no versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Aleluia, querido. Isso serve para mim, para você, querido. Isso serve para a nossa fé ser mais fortalecida, sabendo que Deus está conosco e Ele vai nos dar estratégia para vencermos o inimigo. E agora, a nossa luta já não é mais contra a carne nem contra sangue, como diz a palavra, porque hoje vivemos debaixo da graça. Jesus morreu na cruz por mim e por você, querido. Ele deu o seu próprio sangue, Ele deu a sua vida para nos salvar. E agora vivemos pela graça. Então, a palavra de Deus diz que a nossa luta agora, ela não é mais contra homens, não é mais contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades no mundo celestial, querido. É quem tem nos atacado. Quem são os nossos inimigos hoje? Satanás e seus demônios, que têm feito de tudo para destruir o povo de Deus, tem feito de tudo para parar a mim e você, querido. Então saiba, Deus, Ele é poderoso para destruir qualquer exército. Pode vir Satanás com todos os seus demônios, Deus fará com que você vença os seus inimigos. Aleluia! Você crê nisso? Aí da sua casa, então glorifica o Senhor, exalte ao Senhor por isso. Se você crê que Deus vai te dar o escape, talvez você está esperando uma resposta, talvez você está querendo sair de alguma situação e não sabe o que fazer. Olha aí a resposta que Deus te dá. Saiba que Ele é contigo, oh, aleluia! Saiba que Ele é poderoso. Saiba que Ele é fiel, Ele anda com você, querido. Ele é seu amigo fiel. Oh, Jesus, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão bom, que a nossa motivação, Senhor, realmente é em Te servir, ó Pai, porque sabemos o quanto Tu nos ama. Amém? Então, esse primeiro exemplo, querido, que nos traz, né, ele convoca o povo, ele se reúne para passar a visão, né, do que estava para acontecer e depois ele ora a Deus. Então é importante nós termos uma vida de oração, uma vida de busca, de intimidade e comunhão com o nosso Deus, para que nós possamos alcançar vitória. Amém? E eu tenho certeza, se você praticar, se você louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, Ele te trará a vitória que você precisa. Amém? Amém, queridos? Não só a você, mas também a minha vida. Essa palavra me traz muita inspiração. E o Senhor, você vê que eles derrotaram os inimigos somente louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Eles não tocaram em nada, querido. Eles só obedeceram, foram fiéis. E Deus deu a vitória. Amém? Há momentos que a gente temos que glorificar o Senhor, mesmo quando estamos cercados pelos nossos inimigos. Nós não podemos ficar de braços cruzados, de boca calada, querido. Às vezes nós perdemos batalhas porque deixamos de acreditar naquilo que Deus é poderoso para fazer. Amém? Então nós vamos ver o segundo exemplo, né, de vitória que Deus concedeu ao seu povo, para que nós possamos entender também, em nome de Jesus. Vamos agora lá em Êxodo capítulo 14, do versos 10 ao 18. Amém? Então vamos agora ver o segundo exemplo que Deus dá também livramento ao seu povo, quando o povo estava ali diante de uma situação que somente Deus, é só Ele mesmo, querido. Há milagres na nossa vida, Deus faz milagre na nossa vida. Amém?
há milagre para você. O sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida se você praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos lá, Êxodo capítulo 14, do versos 10 ao 18. Êxodo 14, do 10 a 18. Oh, glória a Deus! Essa aqui também é uma passagem muito poderosa, a qual Deus, Ele mostra o seu grande poder. Amém? Diz assim, olha. Êxodo 14, versos 10 em diante. Vamos ler do 10 até o 18. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Verso 14, Moisés responde. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividiram, para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Que palavra poderosa que me faz sentir a presença de Deus, querido. Somente meditando nessa palavra eu sinto a presença do Senhor. Sabe, eu vejo o quanto Deus é poderoso para livrar o povo de qualquer situação. E eu tenho certeza que Ele também é assim com você. Entenda isso, não se frustre, não desanime, não murmure. Você vê que o povo, diante dessa situação, Deus já tinha prometido que eles sairiam do Egito, que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Deus já tinha dado a direção, falado isso para Moisés: fale para o meu povo ir, eu estarei com vocês, confie em mim. Sabe, queridos, e a gente vê que o povo ainda assim murmurava, reclamava diante de uma situação difícil. Mas o Senhor, Ele sempre mostra o seu grande poder. E ali o povo estava acuado, tinha que sair do Egito, e lá atrás vinha os inimigos. Sabe, um exército enorme de Faraó vinha para poder matar o povo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas ali Deus mostra que Ele é Deus. Na minha e na sua vida, assim como Ele foi também na vida daquele povo. O Senhor deu escape, falou para Moisés: Moisés, vai lá, estenda a vara sobre o mar, que o mar se abrirá e vocês vão passar. Oh, aleluia, que palavra poderosa.
Talvez você esteja assim, precisando que portas sejam abertas na sua vida, querido. Que o mar seja aberto na sua vida. E talvez você não sabe o que fazer, talvez você, ao invés de orar como Josafá fez, como Moisés fez, você tem murmurado, tem reclamado, não tem entendido os planos de Deus. Mas Deus tem algo melhor para você, tem algo melhor para mim, se confiarmos nele, se a nossa confiança for plenamente nele, eu tenho certeza de que o Senhor, meu amigo, não tenha dúvida disso, o Senhor, Ele estará na batalha ali com você. E assim a palavra de Deus diz que o mar se abriu quando Moisés estendeu a vara. E o povo passou, e os inimigos vieram atrás, e a palavra de Deus está dizendo o quê? Que depois o mar se fechou, e todo aquele exército, todos aqueles inimigos que queriam matar o povo de Deus, foram destruídos. Aleluia! Diga glória a Deus por isso, querido. Diga glória a Deus, exalte ao Senhor por isso. A Bíblia diz que todo aquele exército de Faraó foi destruído. E Deus concedeu vitória ao povo. E a palavra de Deus também diz, o Senhor mesmo fala, que quando Faraó e os seus soldados forem derrotados, o meu nome será glorificado. Porque eu, o Senhor, vos digo isso. Creiam em mim, creiam nas minhas promessas, que eu estarei sempre com vocês e lhe darei escape. Aleluia! Você crê nisso, querido? Você acredita na promessa de Deus? Então pratique a fé. Seja motivado pela palavra de Deus, porque somente assim, querido, nós veremos os milagres e o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. E existe várias outras passagens que nós temos como exemplo para podermos, acalmar o nosso coração, descansar no Senhor, sabendo que Ele está conosco. Não temos que temer ao inimigo, amém? O inimigo é que tem que temer a mim e a você, porque nós temos um Deus que tem o poder de destruir qualquer exército que vier contra mim e contra você. Saiba disso, querido. Você é um escolhido. Deus te ama, como diz lá no Salmo 91, e Ele sempre estará comigo e com você. Saiba, Deus é poderoso para destruir todas as fortalezas de Satanás. Tudo aquilo que Satanás tentar fazer contra você, saiba que ele será destruído, porque a sua vida agora pertence ao Deus vivo, ao Deus que é poderoso, ao Deus que é capaz de fazer o mar se abrir, querido, ao Deus que é capaz de fazer o exército inimigo brigar um contra o outro para te dar a vitória, para me dar a vitória. Amém? Então, saiba, a sua vitória só virá se você confiar plenamente no Senhor. Não murmure, não reclame. Deus está contigo. Ele é fiel. E Ele está dizendo na sua palavra. Eu trago isso para a minha vida, para o meu coração. Se Deus está comigo, a quem temerei? A quem terei medo? Se Deus está comigo. Há momentos que a gente pensa que tudo já se acabou, né? Que as coisas não têm mais jeito. Mas a palavra está dizendo totalmente ao contrário. Que Deus é fiel, é poderoso para fazer o sobrenatural se manifestar em nossas vidas. Amém? Então receba essa palavra, receba essa mensagem como uma inspiração para a sua vida. Sabe, querido, pratique, clame ao Senhor. Clame, ore, busque a resposta que você precisa, que você vai entender que os planos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, do que os seus olhares diante de alguma situação. Amém? Deus te abençoe, que você possa ser fortalecido através dessa palavra e que possamos na próxima semana trazer uma outra mensagem muito abençoada
e tenho eu a certeza de que vidas foram alcançadas, pessoas foram edificadas e encorajadas através dessa palavra. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor derrame sobre a sua vida bênção sem medida, que o Senhor derrame fé, derrame ânimo, coragem e força para que você caminhe confiante no Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e que Deus possa te abençoar poderosamente. Glória a Deus. Amém e amém.